Olá, passando aqui para deixar uma pequena dose diária da Palavra de Deus, e hoje eu gostaria de estar falando com vocês sobre a oração. Muitos acham que nós cristãos somos loucos, que falamos com um Deus invisível, um Deus que nós não podemos provar por meios físicos a sua existência. Mas nós que cremos nesse Deus invisível, imortal, imaterial e todo-poderoso, sabemos perfeitamente que sem a oração nós não podemos dar um passo sequer. E eu vou falar em poucas palavras aqui por que nós oramos. E eu começo com uma frase de George Miller que diz o seguinte: estou satisfeito com Deus. E tudo isso brota de aceitar a palavra de Deus, acreditando no que ele diz. Então, nós oramos porque nós acreditamos em tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar e dar graças a Deus em todo o tempo. Em algumas pregações passadas nossas, eu costumo dizer que a oração, a gratidão e a adoração devem fazer parte do estilo de vida de cada um de nós que somos cristãos. Então, fica aqui a pergunta: por que nós oramos para um Deus que nós não vemos e que nós não podemos comprovar por meios materiais a sua existência? Nós oramos porque, de fato, cremos naquilo que ninguém está vendo, mas pela fé nós tomamos posse, nós nos apoderamos da sua palavra somente pela fé. Se somos sensíveis, nós oramos a todo instante. Quando a Bíblia diz orai sem cessar, isso não quer dizer que nós vamos parar de fazer tudo o que nós estamos fazendo ou deixar as nossas tarefas do dia a dia de lado para ficarmos orando, mas é estarmos sempre em espírito de oração. Mas há momentos em que a necessidade de orar, de parar e nos dedicar com mais afinco à oração são gritantes dentro de nós. Então, de fato, nós temos que parar e dedicar talvez 1 hora, 2, o tempo que Deus colocar em nossos corações. Mas, independente desse tempo específico que muitas vezes nós precisamos dedicar, nós podemos estar sempre em espírito de oração. Oramos por sabedoria, nós oramos por saúde, oramos para receber força, oramos para aprender a esperar. Orar é decidir que, enquanto agimos, entregaremos nossa preocupação àquele que tudo sabe, tudo pode e tudo faz. Então, a palavra oração, alguém no passado já dizia para nós, quando dávamos os primeiros passos no Evangelho, que a palavra quer dizer orar e agir. Eu oro e ajo. De que maneira? Fazendo aquilo que está ao meu alcance, mas confiando que Deus fará aquilo que eu não posso fazer e que foge do nosso controle humano. Orar é colocar nosso barco no modo sereno da paz. Não importa se o mar está agitado, quando nós oramos, a paz que está dentro de nós não deixa que fiquemos assustados, apavorados e sem esperanças com o barulho das ondas que estão solapando do lado de fora do nosso barco. Oramos como Jonas no ventre do peixe, e quantas vezes
nós vamos parar no ventre do peixe por desobediência, mas graças a Deus que, assim como Jonas, nós saímos de lá por meio do reconhecimento do nosso erro através da nossa oração. Então, a oração é uma forma de verbalização, de exteriorizar aquilo que está também dentro do nosso coração. Oramos como Davi, apenas como gratidão. E isso está registrado no Salmo de número 116, que é uma oração de gratidão do rei Davi. Oramos como Isaías ao perder o seu querido rei Uzias em Isaías 6. E assim como aconteceu como Isaías, quando perdeu o rei do seu povo, nos momentos mais difíceis de tristeza, de lágrimas em nossas vidas, é que através da oração nós experimentamos a manifestação da glória de Deus. E Isaías diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E ele começa a falar das grandezas, das visões que ele estava tendo, dos anjos ao redor do trono e da glória e da majestade de Deus. Nós oramos como Daniel em busca de perdão, como está escrito em Daniel 9. A nossa função também, quando nós oramos a Deus, é estar na condição de intercessores pelo povo de Deus, intercessores por nossa nação, intercessores de nossa família, intercessores de nossas igrejas, é nos colocarmos na brecha. Orar é se colocar no lugar do outro para clamar a Deus no momento em que talvez o outro não esteja conseguindo fazer o que nós podemos fazer. Então nós oramos de maneira a interceder pela vida de outras pessoas. Nós oramos como Jesus, se somos tomados pela compaixão, como está escrito no capítulo 9 de Mateus. A Bíblia diz em todo momento que Jesus era movido por íntima compaixão. É impossível nós termos comunhão com Deus através da oração e não sentirmos a compaixão pelas pessoas que estão sofrendo e que estão padecendo ao nosso redor. Então, através da oração, nós também manifestamos a nossa compaixão, o nosso amor de servos e de filhos de Deus. Mas, na verdade, nós não podemos resolver todos os problemas por meio da oração. Seria maravilhoso se as nossas orações pudessem trazer resposta para todos os questionamentos que nós temos. Mas, embora nós não vejamos as respostas, embora nós não tenhamos a solução, nós precisamos perseverar na oração. E isso a palavra de Deus ensina para a gente o tempo inteiro. Nós não podemos resolver todos os problemas, mas podemos orar. Devemos continuar orando, mesmo quando não vemos o resultado das nossas orações. Para orar, nós não precisamos falar bonito, como o paranaense Alfredo Rosa. Nós não precisamos falar bonito, como nenhum outro poeta, porque tem lindas poesias, né, dos nossos poetas brasileiros. E muitas pessoas acham que não podem orar porque não sabem falar palavras cheias de eloquência. Orar não é ter eloquência na palavra. Orar é falar daquilo que o nosso coração sente ao Deus que pode todas as coisas e em quem nós podemos confiar. Para orar, não temos que saber a Bíblia de cor, como o mineiro Cornélio Augusto. Só temos que orar, talvez nas palavras tropeçando,
e muitas vezes engasgando, muitas vezes chorando, mas nós devemos orar, ainda que sejam palavras trôpegas, palavras vacilantes, palavras erradas muitas vezes, mas nós já vimos em alguns casos pessoas sem cultura nenhuma, pessoas que mal sabem o português, mas quando essas pessoas abrem a sua boca, elas fazem o céu se abrir, elas fazem com que as mãos de Deus se movam em seu favor, em favor de outras pessoas em determinadas circunstâncias. Para orar, podemos ou não ficar de joelhos por horas, como o capixaba Derli Azevedo, certamente confiando. Para orar, podemos ou não anotar os pedidos no caderno, como o catarinense Valfrido Souza, sua fé renovando. A Bíblia diz que nós oramos para um Deus que sabe de tudo o que nós vamos pedir, antes mesmo que a palavra saia em nossa boca, porque Ele conhece os nossos pensamentos. Para orar, podemos ou não ter um lugar definido, como o fluminense Isaac Rangel, sempre na cozinha, seu desejo manifestando. Nós, como donas de casa, sabemos bem o que é isso. Às vezes estamos preparando uma comida e ali nós estamos orando. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia o seguinte, que cozinhar também é um ato de amor, porque ali na comida nós podemos colocar o nosso ódio ou o nosso amor. E é também na cozinha que nós podemos desfrutar da presença de Deus, enquanto cuidamos daqueles a quem amamos. Então, necessariamente, não é a posição física que estamos que vai determinar a eficácia da nossa oração, mas é o nosso coração totalmente quebrantado, rasgado e submisso a Deus, que vai determinar a eficácia da nossa oração. Para orar, podemos clamar onde estamos ou podemos ir a um culto de oração, como a carioca Vani Costa, a resposta esperando. Para orar, só temos que nos importar. Para orar, temos que confiar. E para encerrar, eu digo o seguinte: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano e saco e sentado na cinza. Orei ao Senhor, meu Deus. Está escrito em Daniel 9, de 3 a 4, a primeira parte do versículo. Busquei o meu rosto, voltei o meu rosto para buscar ao Senhor com oração e súplicas. E de que maneira? Ele fala aqui, Daniel, ele coloca algumas formas, né, pelas quais nós devemos nos aproximar de Deus. Ele diz com jejum, ou seja, com uma consagração a Deus, vestido de pano de saco, sentado na cinza. O que isso quer dizer para nós? Fala da humildade. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o temem, daqueles que o buscam. Para orar, nós precisamos ter fé naquele que pode todas as coisas, naquele que sabe todas as coisas, naquele que sonda nossa mente e os nossos corações. E muitas vezes orar não é expressado propriamente através de palavras, mas eu digo sempre que eu tenho oportunidade que o Deus ao qual oramos, ele sabe interpretar
até uma lágrima que não escorre nos nossos olhos, mas está escorrendo nos nossos corações. Não sei qual o problema que você tem passado, não sei qual é a sua dificuldade, eu só sei te dizer uma coisa, que tudo que colocamos nas mãos de Deus por meio da oração tem resposta, tem saída e tem solução. E nele, os que confiam nele podem ter esta certeza. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Talvez ele não vá nos livrar de todas as dificuldades pelas quais estamos passando, mas ele vai trazer, como nós já dissemos, a serenidade dentro do nosso barco em meio às ondas turbulentas. Que Deus te abençoe.